R1, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Se eu completar aqui meu currículo, eu sou casado com a senhora Sônia Mouta Pereira, que está sentada ali. Tenho 2 filhos e 3 netos, todos homens. E para mim é uma honra muito grande. Agradeço o convite do governador Pimenta para estar aqui nesse dia, nessa festa do Rotary. Já sou veterano de atividades no Rotary. Por toda a minha vida eu fui palestrante várias vezes em várias atividades rotarianas, e não é todo dia que se tem um auditório de formadores de opinião para passar algumas ideias. No caso, são ideias um pouco distantes da realidade das senhoras e dos senhores, ideias que estão a cerca de 4.000 quilômetros de distância, mas que não deixam de ser muito importantes, porque eu sempre digo, a Amazônia não é um país amigo. A Amazônia é um pedaço do Brasil. Tem gente que olha para a Amazônia e pensa que é um país amigo. A Amazônia não é país amigo. A Amazônia é um pedaço do Brasil. Nosso objetivo, então, é apresentar um panorama da situação da Amazônia brasileira, e vamos dar uma pincelada na Amazônia sul-americana e as implicações disso na segurança e na defesa do nosso país. Isso é uma realidade que está aí. A Amazônia brasileira continua a ser uma utopia romântica na consciência nacional. Então, o pessoal pensa na Amazônia, ele pensa em selva, em onça, em índio, e às vezes não tem oportunidade de parar para pensar no que significa a Amazônia no contexto nacional. Na verdade, a Amazônia brasileira é um patrimônio nacional, e isso é importante saber. A Amazônia brasileira não é patrimônio da humanidade. A Amazônia brasileira é um patrimônio nacional, tá? Não é patrimônio da humanidade. Essa história de patrimônio da humanidade é plantado por ONG estrangeira a serviço de alguém, que, se for atingido, poderá comprometer o futuro do país. Tudo que acontece hoje na Amazônia terá reflexo para os nossos filhos e para os nossos netos. É outro ponto que pouca gente avalia. É, no mínimo, imprudente imaginar que um país com o potencial do Brasil não venha enfrentar antagonismos ao buscar defender seu patrimônio e seus interesses. E a Amazônia responde diretamente por uma boa parte do nosso patrimônio e dos nossos interesses. A Amazônia deve ser a primeira prioridade da Estratégia Nacional de Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa é um documento assinado pelo Presidente da República que consagra a Amazônia como a primeira prioridade, no mesmo nível da Amazônia Azul, que foi uma jogada genial do almirante Guimarães, quando era comandante da Marinha, que chamou atenção para a nossa situação em relação ao Atlântico Sul, e mostrou que não só a Amazônia Verde, mas também a Amazônia Azul era muito importante para o futuro do país. E ambas estão niveladas na Estratégia Nacional de Defesa como primeiras prioridades. E não tenho dúvida que hoje, na situação atual, a Amazônia é a maior probabilidade de emprego de forças armadas em defesa de interesses nacionais. Falta de conhecimento da maioria dos políticos sobre a real situação da Amazônia. Eu vivi várias visitas de políticos à Amazônia e vi barbaridades em termos de desconhecimento. Não sabiam absolutamente nada de Amazônia. Tem gente que vai a Manaus, vai no hotel tropical, aí passa uma semana no hotel tropical. Hoje nem é atrativo comprar coisa em Manaus. O cara vai lá, passeia em Manaus, compra objetos de arte indígenas, artesanato indígena, não sei o quê, volta e diz que conheceu a Amazônia. Não conheceu nada de Amazônia, conheceu Manaus, não conheceu nada de Amazônia. E vi vários políticos nas visitas que nós fazíamos lá, aos pelotões de fronteira. Os políticos choram, fazem juras de amor eterno à Amazônia. General, não é possível viver assim, não sei o quê. Pois é, o senhor pode ajudar
voltavam para Brasília e esqueciam tudo. O cara vai botar dinheiro na Amazônia? Quem é que vai votar nele na Amazônia? Vai botar dinheiro na Amazônia? Brincadeira, não vai botar mesmo, né? A impunidade, que é um problema seríssimo, que está afetando todos os nossos projetos de segurança pública. A impunidade é uma coisa doentia no país, não acontece nada, só o escarcéu de 3 dias de Jornal Nacional, depois vai esfriando, é só o cara ter paciência. Se o cara tiver paciência, e um ou outro que é pego para pato aí, o resto continua do jeito que está. Uma morosidade enorme no judiciário e um sistema jurídico pródigo em recursos protelatórios. Os grandes advogados do país, minha filha é advogada, né, vive disso também, mas os grandes advogados do país ficam famosos pela capacidade de tocar o troço 20 anos. Né? Daí o Márcio Tomás Bastos, não é para toa que ele foi chamado, porque o Márcio Tomás Bastos, além do prestígio todo que tem no governo, ele sabe empurrar isso aí com embargos auriculares, embargos do não sei o quê, né? Então isso faz parte do show, da impunidade. A necessidade urgente de modernização das Forças Armadas. Nós estamos completando quase 15 anos que se ouve falar na compra dos caças da Força Aérea. 15 anos. Né? Presença insuficiente de órgãos de segurança pública na faixa de fronteira. A Amazônia, quando eu estive lá, tinha na área de Tabatinga 7 policiais federais. 7 policiais federais. Tinha que ter, no mínimo, 200. 7 policiais federais. É culpa da Polícia Federal? Não, a Polícia Federal não tem recurso para colocar o pessoal lá, e aí vai deixando, e cada vez mais nós vamos tendo fronteiras que são verdadeiras peneiras. Uma política indigenista caótica, vou voltar a falar um pouco mais sobre isso, e o aumento dos ilícitos transnacionais, sobretudo tráfico de armas, drogas e contrabando, que nós estamos ouvindo todo dia aí. Tudo isso envolvido nessa história aí, né? Um jeitinho brasileiro, que está aí o cara pagando uma promessa, um jeitinho brasileiro, né? Ele jurou que ia subir de escada, só não disse qual era a escada, então tá safo, né? Bom, a nossa Amazônia hoje, nós não podemos tratar de Amazônia sem dar uma olhada no nosso entorno, uma vez que a Amazônia ela não para na fronteira do Brasil. Tudo que está verde aí, esse verde mais escuro, é a Pan-Amazônia, que acaba entrando e abrangendo uma enorme área dos países vizinhos. Totalizando no Brasil, a Amazônia legal, 5 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Podem abater isso aí, e vamos ficar com 4 milhões e 500 mil, uma vez que a Amazônia legal também foi um jeitinho brasileiro de incluir um monte de coisa na Amazônia legal para receber os incentivos fiscais. Mas tem coisa aí que não tem nada a ver com o bioma da Amazônia. Então, se fizer uma demarcação séria, vai para 4 milhões e meio. Mas 4 milhões e meio é maior que a Europa Ocidental. Nós temos fronteiras com todos esses países vizinhos aí, as fronteiras da Amazônia são 7 países que são vizinhos nossos, com uma extensão total na Amazônia legal de 13.200 quilômetros e só em área de selva 11.500 quilômetros. Não vou entrar em detalhes sobre essas divergências históricas, mas essas divergências históricas nos países vizinhos da Amazônia são latentes e podem, de uma hora para outra, se transformar num conflito. E o Brasil, ainda que não vá atuar como agressor, provavelmente será obrigado a atuar como moderador, como mediador, como juiz de uma contenda dessa. E para isso nós precisamos de Forças Armadas capazes de separar a briga. Nós não temos condições de separar uma briga com o Guga, né? Vai separar com esse cara aí do MMA, né? E se separar com o Guga vai apanhar dos dois, né? Porque ele não sabe separar briga, é magrinho, fraquinho, não vai separar briga de ninguém. Eu, para separar briga, eu preciso do Anderson Silva, né? Senão eu vou apanhar. Então, as Forças Armadas têm que estar em condições de atuar como poder moderador. Hoje nós temos relações cordiais com todos os nossos vizinhos, mas já dizem os diplomatas que nas relações internacionais
não há amigos, há interesses comuns. No momento que os interesses são contrariados, todas as amizades históricas, não sei o quê, são deixadas de lado. Temos tensões ocasionais, como já tivemos várias agora aí nos últimos anos, desde do bombardeio que a Colômbia fez no acampamento da Farc na Venezuela, no Equador, quando a Venezuela resolveu tomar um partido, até a situação da Argentina com o Uruguai, das papeleiras, até a situação, agora resgataram aí um episódio que ainda não é completamente colocado a limpo, que foi a Guerra das Malvinas. Então, nós temos uma série de contenciosos que nós precisamos ter conhecimento deles. E temos desafios comuns, sobretudo nas fronteiras, que nós precisamos encarar em estreita parceria. O grande problema da Amazônia brasileira hoje é este aqui, a ausência do Estado brasileiro. A Amazônia é uma área abandonada pelo Estado brasileiro. O grande problema ligado à ausência do Estado são os ilícitos transfronteiriços. Nós temos hoje, nas nossas grandes cidades, bom, basta ver o seguinte, nós temos hoje uma feirinha do Paraguai em quase todas as nossas cidades de mais de 100 mil habitantes. Estou sendo modesto aí. Cidade de mais de 100 mil habitantes tem uma feirinha do Paraguai. A feirinha do Paraguai não nasce do nada, né? Então, é um contrabando pesado para fazer funcionar esse monte de feirinha do Paraguai. Porque a feirinha do Paraguai é até um ilícito relativamente inocente. Agora, e a Cracolândia? Que tem agora em todo dia tem uma notícia sobre Cracolândia. Tem lugares nobres de cidades hoje que estão sendo ocupados por Cracolândias. Isso não pode ser encarado assim, como se fosse, está diminuindo a produção de café. Não, nós estamos produzindo Cracolândia. Os nossos netos vão ter que ter muita força de vontade para resistir às oferendas de drogas. Já tem que ter hoje. Hoje os nossos filhos, os meus já passaram por isso, graças a Deus disseram não, mas já é difícil dizer não hoje. Imagina se o troço continuar, vai vender na esquina, tem cara aí pleiteando liberação de drogas. Eu já fui questionado sobre isso na Bandeirantes. O que o senhor acha da liberação de drogas? Olha, se o mundo inteiro liberar, eu até acho que é uma tentativa válida, se liberar no mundo inteiro. Todo mundo libera a droga, vamos ver o que vai acontecer. Só tenho uma pergunta, mas deixa para daqui a pouco. Mas eu quero saber o seguinte, somos só nós que vamos liberar? Quer dizer, o Brasil vai virar o paraíso dos drogados. Todo mundo vem para o Brasil, porque aqui é bacana, compra maconha na esquina, não sei o quê. Vamos fazer o que outros já se arrependeram. A Holanda já se arrependeu, a Suíça já se arrependeu, a Alemanha já se arrependeu. Nós vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram num país desse tamanho e com o nível de segurança pública que nós temos hoje. E a outra pergunta, os bandidos, bom, vai deixar de ser crime traficar droga. Aí o cara fala assim, vai acabar o tráfico de droga. Tudo bem, acabar o tráfico de droga é ótimo, né? Agora, esses bandidos vão ter uma recaída para o bem, todos eles vão virar filhos de Maria e vão entrar no trabalho normal, vão ter carteira de trabalho, vão trabalhar, vão procurar emprego, ou vão pegar um outro tipo de crime para ganhar a vida. Vamos ter uma migração de bandidagem para outra coisa. Não resolve nada, né? Então, eu acho que liberar tráfico de droga só dá para fazer se liberar no mundo inteiro, senão é loucura. Esses ilícitos que estão listados aí são uma preocupação constante de quem tem que combater isso de alguma maneira. Só que quando a gente fala em monitorar a fronteira, eu tenho conversado isso com vários jornalistas, porque eles falam umas coisas que, por desconhecimento, acabam virando verdade. Aquele negócio de tanto repetir uma mentira, aquilo vai virando verdade. O cara fala assim, precisamos monitorar a nossa fronteira. Tá bem. Pergunta para eles assim, quantos quilômetros tem a fronteira brasileira? Poucos vão responder, né? Na hora que você quantifica isso, aqui, ó, a nossa faixa de fronteira terrestre tem 16.700 quilômetros. Aí o cara fala assim, mas 16.700 quilômetros é o quê? Não, é a distância de Brasília
ao Rio de Janeiro, multiplicado por 16. Uma vez o Fernando Mito me perguntou assim, não, por que a gente não bota os soldados? Quantos militares tem na Amazônia? Tem 20 mil. 20 mil militares. Aí ele falou, pô, mas se botar esses militares todos na fronteira? Eu falei, bom, então vamos imaginar que cada militar tenha 2 metros de envergadura. Estou exagerando, 2 metros de envergadura. Vamos botar os 20 mil de mão dada, um do lado do outro na fronteira. Né? 20 mil vezes os 2 metros, né? São 40 mil metros. Até a cavalaria faz essa conta. 40 mil metros, né? Dá 40 quilômetros. 40 quilômetros, botar todo mundo de mão dada na fronteira. São 16.700 quilômetros da fronteira brasileira. Só na área amazônica são 11.500 quilômetros. Vamos comparar com a fronteira do México com os Estados Unidos. Ano passado morreram 50 mil na guerra ao tráfico na fronteira norte do México. Fronteira, 50 mil, muito mais do que na guerra do Vietnã, muito mais. São 3.200 quilômetros. Se nós projetarmos isso na fronteira brasileira, é só aquele pedacinho ali. Ó. E o americano não consegue controlar, pô. Aí, ó, é assim o aspecto da fronteira americana, é um deserto. No entanto, o governador Valadares passou toda por lá de lá, agora está voltando todo mundo, que estava ruim o dólar, agora capaz com a subida do dólar, volta o governador Valadares toda para lá, né? E o cara não consegue controlar, rapaz. Fizeram um muro, ó, iluminado, até para jogar futebol do lado do muro, um holofote e tudo, não consegue controlar. Imagina a nossa fronteira que tem esse aspecto aí. Ó. Essa é a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Essa é com o Peru. Nossa fronteira é isso aí na Amazônia. É fácil monitorar isso aí? Aí, ó. Esse é o bote padrão dos nossos pelotões especiais de fronteira, patrulhando a Amazônia. Essa foto aí é muito interessante, porque esses 2 pontinhos que estão ali, fazendo uma espuminha, é uma patrulha, né? E essa foto mostra bem a insignificância disso aí em relação à grandiosidade da Amazônia. O cara esconde atrás de um troço desse aí com um jamaxi, um índio contratado pelo tráfico para transportar 30 quilos de cocaína, ele bota num jamaxi, que é a mochila do índio, fica escondido aí, passou a embarcação, ele sabe que essa embarcação só vai voltar daqui a um mês, pô. Outra patrulha, só daqui a um mês. Pô. Ou então uma fronteira assim, ó, que é a nossa fronteira lá em Roraima, na BR-174, passando do Brasil para a Venezuela, saindo de Pacaraima, que é um município brasileiro, para Santa Helena do Airém, que é uma terra de muamba, vende um monte de troço, é pobre, mas tem tudo que é loja vendendo bagulho. Só que essas lojas não é o atrativo principal, o atrativo é esse aí, ó. Isso é uma fila de carros brasileiros que vão passar para o outro lado, encher o seu tanque, essas viaturas aí tem tanque já preparado para isso, 140 litros, o cara vai lá do outro lado, enche com 140 litros de gasolina venezuelana, volta, e nos postos, muitos deles controlados por indígenas ou em Boa Vista, vendem a gasolina. A gasolina no lado venezuelano, para os carros de chapa venezuelano, custavam 7 centavos de real, não é 70 centavos, é 7 centavos de real. Para a placa brasileira, custa R$1 por litro. Ora, R$1 por litro, se eu conseguir vender 100 litros por dia, também é uma conta que a cavalaria faz com facilidade, se o cara vender a R$2, ele ganha R$1 em cada litro, são R$100 por dia, no final do mês são R$3.000, é um baita salário para aquela área. Né? Então fica esta fila aí, esperando para passar para o outro lado, comprar gasolina e voltar para o Brasil. Isso é o famoso descaminho. Eu fui aprender o que era descaminho. Para mim, contrabando, isso aí para mim era contrabando, mas depois eu aprendi que não, isso é descaminho. Porque o cara está trazendo uma mercadoria que não é crime trazer, mas está trazendo de forma ilegal. Não sei o que. Aí deve ter um monte de juristas aí. Não sabia nada desse troço. Ou então uma fronteira assim, ó, Tabatinga com Letícia. Aí também tem uma foto interessante, que é
Tabatinga é uma cidade já relativamente grande, deve ter uns 200 mil habitantes, e Letícia é a capital de departamento da Colômbia, tem bastante movimento, também vende muito bagulho. E interessante dessa foto é que essa foto onde tem o pessoal de capacete, de moto, né, se prestar atenção, tem um poste ali verde e amarelo, porque está bem próximo da fronteira. Então, a gente pode chegar à conclusão que esse pessoal está de capacete porque está de moto. Não, eles estão de capacete porque eles estão voltando da Colômbia, ou indo para a Colômbia. E eles não precisam usar capacete no Brasil. Tem lei que obriga a usar capacete, mas a lei não pegou, né? A lei no Brasil não pegou. Então, para evitar que o cara tenha que comprar um capacete, à direita dessa foto tem um quiosquezinho aí com os capacetes, né? Esses capacetes são alugados para o pessoal que vai à Colômbia. Então, você vai resolver um problema na Colômbia, você aluga o capacete 20 minutos, vai lá, resolve o problema, paga R$2, resolve o problema e devolve o capacete. Coisa que só acontece no Brasil, não tem outro país do mundo capaz de fazer um negócio desse, né? Um troço sensacional, né? Aí está outro exemplo interessante de fronteira. Essa estrada aí, que ainda não está pronta, mas falta pouco, né? Essa é uma ponte lá em Assis Brasil, né? Alfândega de Assis Brasil, e isso vai levar ao Pacífico. Eu brincava com o pessoal do Itamaraty, visitava lá, eu fazia palestra para eles, e dizia, olha, vocês são novos no Itamaraty, vai ter gente aí que vai ser primeiro secretário aqui num consulado que vai ter aqui do outro lado, no Peru, na ponte lá de Assis Brasil. Pô, general, só está brincando? Não estou brincando, vai ter, pô. A hora que esse troço chegar no Pacífico, o que vai chegar de chinês aí, mano? O que vai entrar de chinês por essa ponte, não vai ser brincadeira, né? Essa aí é a ponte de Brasileia com Cobirra, também é outro lugar que é um puro contrabando. Pode ir lá, eu aposto qualquer coisa, agora, hoje, se for lá, se tiver um cara da Receita Federal, eu nunca mais falo sobre a Amazônia. Se tiver alguém da Receita Federal no posto da Receita, eu nunca mais falo sobre a Amazônia. Esse é um ponto fundamental. Nós tivemos a má sorte de ter na nossa fronteira oeste os 3 maiores produtores de cocaína do mundo, que disputam ardentemente essa posição. Hoje, o maior produtor do mundo é o Peru. A Colômbia vem logo atrás e a Bolívia está ali no encalço dos dois. Então, eles ficam... E há uma troca de posições aí frequente. Todo o plano americano na Colômbia não deu certo até hoje. A Colômbia continua, caiu um pouquinho, mas continua produzindo. Tem anos que cai a produção, aumenta a área plantada. No outro ano cai a área plantada, aumenta a produção. Então, não é um problema seríssimo, porque nós estamos à mercê da saída da cocaína desses países passando por dentro do Brasil. Então, isso aí não tem novidade nenhuma. Isso é uma manchete que só está confirmando o que todo mundo sabe. O Brasil é a principal rota de passagem de cocaína rumo à Europa. Não precisa fazer relatório. É igual essas pesquisas da Anistia Internacional. A Anistia Internacional, uma das maiores bocas do mundo, é ser da Anistia Internacional. Porque os caras fazem um relatório que não precisa ir a lugar nenhum para fazer, todo mundo sabe. Pô. Fazer relatório que nos presídios brasileiros tem ofensa a direitos humanos, pô, não precisa te pesquisar em lugar nenhum, para ficar em casa dormindo e um dia faz um relatório e copia do ano passado, que vai ser igualzinho. Por que a Amazônia sofre esse desprezo do Estado brasileiro? É fácil perceber. A Amazônia é 7% do colégio eleitoral do país. Pô, vale a pena investir na Amazônia? Para quê, pô? Vale a pena investir no Sudeste, no Sul, no Nordeste. A Amazônia não, a Amazônia é 7%, não tem nenhuma capacidade de pressionar o governo federal. Ainda mais que os candidatos do governo têm votações são quase unânimes na Amazônia. Quase unânimes. Então, o poder militar na Amazônia, nós podemos considerar que é a única presença efetiva do Estado brasileiro. As únicas instituições que estão presentes na Amazônia são Marinha, Exército, Força Aérea. Hoje é suficiente, não tenho dúvida.
nós continuamos a ter um poder de dissuasão que nos permite ter uma certa tranquilidade em relação à Amazônia. Mas no futuro, essa presença militar, o que nós temos na Amazônia, é incompatível com o futuro do país. O país é rico, o país está crescendo e o mundo precisa de recursos naturais. Essa exploração de recursos minerais está sendo discutida, inclusive, em relação às terras indígenas. Todo mundo sabe que a Amazônia é um dos maiores depósitos de mineral nobre do mundo. Falta ter viabilidade econômica, isso vai ser conseguido ao longo do tempo. Falta capacidade de exploração, também não é difícil de conseguir se houver uma regulamentação. As etnias são doidas para conseguir liberação na exploração de recursos minerais, porque eles sabem que vão sair do buraco se liberarem isso. Quantidade de ouro na Amazônia, quantidade de diamante, quantidade de nióbio, de urânio, é incalculável hoje. Todo mundo sabe que tem, talvez gente fora daqui saiba melhor do que a gente, mas isso é um ponto seríssimo que nós temos que cuidar. A biopirataria, que acontece hoje, as cifras mais modestas falam em trilhões de dólares de valor na biopirataria. Hoje, qualquer produto cosmético, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo, qualquer produto de cosmético faz questão de colocar uma folhinha verde lá e dizer que, eu peguei um pedaço de raiz do não sei o que da Amazônia, porque faz a mulher ficar com a cara mais bonita, faz o homem perder a ruga, não sei o quê. Todos os produtos de cosmética falam em Amazônia, para ver o que está escondido por trás dessas pesquisas em relação à biodiversidade na Amazônia. Não só a indústria de cosméticos, mas de remédios. E hoje, apenas 25% das pesquisas que são realizadas na Amazônia são feitas por brasileiros, 75% são feitas por estrangeiros e levadas embora daqui. O desmatamento, esse é um problema muito sério. O desmatamento está diretamente ligado à existência de estradas. Por isso é que o arco do desmatamento, é isso que está em vermelho aí, ele pega exatamente a parte da Amazônia Oriental, que tem uma rede de estradas, principalmente de estradas clandestinas, estradas que não estão nem catalogadas, que permite chegar a estradas maiores e dar viabilidade econômica à extração da madeira ilegal. Então, está ligado diretamente à existência de estrada. A extração ilegal de madeira é um fato que é dificílimo de controlar. Recentemente houve aquela operação chamada, inclusive, Arco de Fogo, né? Desencadearam uma operação enorme e o superintendente do IBAMA de Alta Floresta deu uma entrevista. Eu acho que ele estava querendo sair do cargo, também não deve ser uma boca muito boa ser gerente do IBAMA em Alta Floresta, né? Aí perguntaram para ele, ele falou, eu tentei colaborar com a operação e eu recebi uma denúncia de uma madeireira, que eu sabia inclusive onde estava, peguei minha única viatura, peguei meus 2 funcionários e mandei ir lá na madeireira para fechar a madeireira, autuar, não sei o quê. 1 hora depois eles voltaram, e eu sabia que não tinha dado tempo para chegar lá. Eu perguntei, Micar, o que aconteceu? Vocês foram na madeireira? Não chegamos lá, a viatura quebrou. Quebrou? Vocês voltaram como? Voltamos no caminhão da madeireira. Voltamos no caminhão da madeireira. O avanço sobre a floresta, nós estamos aí agora com esse Código Florestal, ontem foram vetados não sei quantos artigos, vai começar uma briga aí. A verdade é que o avanço sobre a floresta, ele é muito danoso, visa lucro, mas hoje é muito difícil de voltar atrás, porque hoje nós temos essa situação aí, a Amazônia concentra 36% do gado bovino e 5% do plantio de soja no país. O rebanho triplicou nos últimos 15 anos, chega a 75 milhões de cabeças de gado na Amazônia. Para reverter isso é complicado, para voltar atrás nisso aí é complicado. A desordem fundiária na Amazônia chega ao ponto de terras, principalmente o Pará, que é um estado onde existem todos os tipos de movimento social e de bandalheiras. O Pará é um estado perseguido por esse tipo de atividade, exatamente porque são atividades ilícitas altamente rentáveis. Então, tem muita gente no Pará vivendo do ilícito. E o Altamira, por exemplo, tem 3 andares.
terras que estão no cartório lá, registrada com 10 carimbos, não sei o quê, papéis todos são botados na mesa ali. Qual é o papel legal aqui? Os 3 são legais, os 3 são da mesma terra, então a terra tem 3 andares. Aí, quando eu era comandante militar da Amazônia, o ministro Mangabeira Unger foi lá me visitar, e uma das preocupações dele era a regulação fundiária, principalmente do leste do Pará. Aí perguntou, general, o senhor pode me ajudar na regulação fundiária do leste do Pará? Posso. Agora, quanto o senhor vai comprar de munição? E primeiro eu preciso ter poder de polícia no Pará, que eu não tenho. Se me der o poder de polícia, quanto é que o senhor vai me dar de munição? O senhor não vai resolver isso com caneta bic e prancheta, né? O senhor vai resolver com muito tiro, muito tiro. Não é com pouco tiro, vai resolver com muito tiro. Vai ter muito interesse prejudicado. Aí, não, mas é mesmo? É mesmo, é mesmo. Então não vai resolver isso aí no beiço, nem com meia dúzia de Ministério Público Federal, não vai ser na bala, porque ali a lei é essa, é terra de Marlboro, não vai resolver na brincadeira, não. É uma terra sem lei, exatamente pela ausência do Estado segurança pública, é muito ausente na Amazônia. Então, dos 100 municípios com maior taxa de homicídio do Brasil, 33 estão na Amazônia. Um caos urbano. Hoje eu vinha conversando sobre a situação de infraestrutura aqui da área. Aqui é o Sul Maravilha, né? Chega aqui, isso aqui é outro país, né? Aí tem um pedaço de Itajaí que não tem esgoto. Olha só a situação da Amazônia. Belém lança nos rios e igarapés 92 milhões de metros cúbicos de esgoto não tratado por ano, volume equivalente a 15 lagoas Rodrigo de Freitas. Apenas 9,7% dos domicílios da região norte são atendidos com rede de esgoto. A média no país é 51%. Mais de 70% do povo da região vive em cidades. Isso é outra ilusão. Toda hora eu falo, os povos da floresta. Os povos da floresta estão indo para a cidade, pô. Não estão ficando na floresta, estão indo para a cidade. Manaus é cheio de índios que já estão completamente aculturados, mas só de andar na rua a gente percebe que eles são de origem índia, que é gente que veio que é índio, pô, né? Nenhum problema, ótimo. Mas estão saindo do seu habitat natural, estão indo para as grandes cidades, que eles veem oportunidade nas grandes cidades. E os problemas são os mesmos de todas as outras grandes metrópoles. Este é um ponto que hoje, estava ouvindo a palestra de manhã sobre energia, né? Isso aí, por exemplo, é uma coisa criminosa, né? Que a Amazônia tenha, com o potencial hidrelétrico da Amazônia, e a Amazônia tem a energia mais suja do Brasil. A Amazônia tem 260 usinas termoelétricas, que queimam 6,3 milhões de litros de óleo por dia e emitem por ano o dobro de poluentes da frota de veículos da cidade de São Paulo. E o pior, você diz assim, não, mas esse óleo diesel é produzido no Nordeste, produzido na Amazônia, produzido no Centro-Oeste. Não, esse óleo diesel vem de fora, a maioria dele vem da Índia, dos Estados Unidos, da Venezuela. Boa Vista é abastecida com energia da Venezuela, tendo um projeto de hidrelétrica em Cotingo há mais de 10 anos. Aí esses ecochatos aí, eu tenho todo o respeito, negócio de preservação do ambiente, acho que é fundamental, graças a Deus, os nossos filhos, os nossos netos já têm outra concepção disso aí. A minha geração nem sabia o que era ecologia. Hoje é outra coisa. Hoje, se a gente comete alguma ofensa ao meio ambiente, o meu neto é um que, volta e meia, ele se estressa com troço de meio ambiente, porque ele está sendo formado de uma outra maneira. Eu sou totalmente a favor. Agora, querer me convencer que Boa Vista tem que continuar a ser abastecido com energia da Venezuela, porque o Cotingo, que eu já fui lá várias vezes, é um buraco que não tem nada, mas aí o cara fala, ah não, mas se não dá Cotingo, a perereca vai morrer, e o elefante que comia perereca não vai ter a perereca para comer, e aí o cara não vai poder matar o elefante. Pelo amor de Deus, com essas histórias ridículas, pô. Eu fico imaginando o que seriam hoje as cidades com as exigências de licença ambiental. O Rio de Janeiro, por exemplo, não teria aterro do Flamengo, provavelmente muitos dos túneis não teriam acontecido, então tem que buscar uma situação de equilíbrio nessa brincadeira.
Estradas na Amazônia são um problema. Como eu disse, a estrada ela é um incentivo ao ilícito no momento que ela não é vigiada. Se eu não tiver uma estrada vigiada, ela a partir daí vai ser utilizada para o ilícito. A saúde e a educação são muito precárias, é óbvio, diante dessa situação. Se a saúde e a educação são precárias nos grandes centros, imaginem na Amazônia. As organizações não governamentais, que todas elas não têm fins lucrativos, todas elas são, olha, é outra coisa também, tem ONGs que fazem trabalhos maravilhosos, mas a maioria das ONGs é picareta. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Hoje o sonho de qualquer vagabundo no Brasil é conseguir ter uma ONGzinha, entendeu? Para receber uma graninha fora da 8666. Então é ótimo ter ONG, né? É uma maravilha ter uma ONG. Tem gente que tem ONG para fins altamente meritórios. Todas têm que ter escrito no seu estatuto que elas não têm fim lucrativo, que atuam no campo social, são todas de uma magnanimidade incrível. Mas, na verdade, elas são instrumento para terceirização de função do Estado, ou seja, a ONG só existe porque o Estado não faz o que deveria fazer, na minha concepção. E muitas são utilizadas para contornar dispositivos legais. Questão indígena, isso aí já me custou caro, mas eu continuo a dizer, é o mais sério problema atual da Amazônia, porque não há duas pessoas que pensem da mesma maneira com relação à questão indígena. Se pega qualquer funcionário da FUNAI, confronta com outro funcionário da FUNAI, eles não pensam a mesma coisa sobre a questão indígena. Na verdade, a política indigenista brasileira é completamente dissociada do processo histórico de colonização do Brasil. Então, nós tivemos um processo de colonização e a política indigenista contraria tudo o que aconteceu até hoje. Ou seja, quer reescrever a história do Brasil. Isso é impossível, não vão conseguir. Então, diante desse quadro, e esse quadro parece muito pessimista, mas não é. Ele é um quadro realista que mostra uma situação que tem que ser enfrentada pela sociedade brasileira, uma vez que a Amazônia é o futuro do Brasil. A Amazônia, em relação ao resto do mundo, eu não tenho dúvida que a inveja do resto do mundo, de um país que já tem o potencial do Brasil, sem considerar a Amazônia. Se nós considerarmos a Amazônia, o Brasil é um país imbatível, em termos de recursos naturais, em termos de futuro, mas nós temos que cuidar da Amazônia. Algumas propostas que nós não podemos deixar passar a oportunidade para atuar na Amazônia. Manter a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um exemplo típico de sucesso na área de selva. É uma clareira na selva que hoje gera cerca de 80 mil empregos diretos, que faz de Manaus o quarto PIB do Brasil. Manaus é o quarto PIB do Brasil. Continua a ser uma cidade pobre em termos. Quem sobrevoa Manaus percebe que Manaus tem uma estrutura de fachada até razoável, mas quando a gente sai das ruas principais, são favelas de palafita em cima dos rios. Mas Manaus é o quarto PIB do país. Hoje, todas as motocicletas brasileiras são fabricadas lá, todos os celulares, né? Então, a Zona Franca de Manaus, ela é um exemplo de êxito naquela área. Deve faturar em 2012 cerca de 60 bilhões de reais, que é o dobro do PIB da Bolívia. Preservação da floresta. Estamos aí diante de um novo Código Florestal. Tem que buscar um equilíbrio entre ambientalista e ruralista. Tem que manter as ações repressivas? Tem. Então o IBAMA tem que ter um outro tratamento. O IBAMA hoje não consegue atender às necessidades de repressão para, pelo menos, tornar difícil a vida de quem viola o que está previsto no Código Florestal. Tem que fortalecer o IBAMA, tem que fazer uma educação, principalmente dos tais povos da floresta, em relação a manejo florestal. Se os donos da floresta não souberem utilizá-la, vão continuar a depredar tudo, porque eles querem ganhar algum dinheiro, não vão viver mal em nome da ecologia, mas de jeito nenhum, vão continuar a ganhar dinheiro destruindo a floresta. Então, se esses povos da floresta não precisarem destruir o ambiente para ter a vida que eles imaginam que seja a vida decente, a vida de um mínimo de conforto, capaz de garantir o futuro dos seus filhos,
Não vai haver preservação de floresta, é discurso bobo, não vai acontecer. Temos que pensar nas cidades da Amazônia, que estão concentrando cada vez mais população e infraestrutura extremamente precária. Sofreram já inúmeras ações judiciais, agora Santo Antônio começou a produzir com uma turbina. É meio uma resposta aí para dizer que está funcionando, é um funcionamento ainda bastante precário, produzindo um pouquinho só da energia que vai produzir no futuro, mas é um passo. O que não dá para entender é continuar a ter usina termoelétrica na Amazônia. Isso é inadmissível. Tem que utilizar o potencial hidrelétrico da Amazônia, fazer a coisa bem feita. Belo Monte está uma guerra para conseguir construir Belo Monte. Belo Monte é uma necessidade, pô. Não adianta querer frear o país às custas de pressão estrangeira e de ONGs e governos estrangeiros que não querem ver o país sair do buraco. Nem é sair do buraco. O Brasil hoje não está em buraco nenhum. O Brasil hoje é a 6ª economia do mundo. Nós temos que continuar a crescer e essa é uma pedra na chuteira do mundo inteiro. Controlar a atuação de ONG. Agora está saindo aí uma regulamentação colocando as ONGs numa situação de terem que prestar contas. Porque as ONGs nem prestar conta não prestavam do dinheiro que recebiam. Agora está melhorando a situação porque as ONGs estão começando a entrar na esfera do TCU. E nós temos que considerar que organização não governamental na mão de estrangeiro é sempre risco, porque não tem razão de ser. Por quê? Um país com 190 milhões de habitantes, com tudo que o Brasil já produziu até hoje em termos de massa social, precisa de ONG estrangeira, que para quê? Não tem sentido de admitir ONG na mão de estrangeiro. E, principalmente, elas não têm que dar palpite em questão racial, isso é uma questão do Estado brasileiro. Não tem ONG para cuidar de índio. Roraima chegou à situação que chegou às custas de ONG metido junto com etnia. E ali tem interesses escusos por trás daquilo, está na cara que aquilo ali tem interesse escuso na manutenção do status quo das nossas etnias. Não tem que dar palpite em direitos humanos, não tem nada a ver, o país é muito capaz de cuidar de direitos humanos, não tem que ter ONG estrangeira dando palpite, Organização Pan-Americana de Direitos Humanos, o que é isso? Para que isso? Tem que chegar aqui, meu amigo, está dispensada a sua opinião, não queremos saber o que você está pensando do Brasil, vai cuidar de você lá, vai cuidar de outra coisa, nós não estamos precisando disso. Exploração, e eles estão sempre atacando aquelas coisas que têm uma influência capital na economia do país. Perseguir o desenvolvimento sustentável e, volto a insistir, repudiar interferências de ONGs. Resolver a questão indígena. Já comentei sobre isso aí, e uma coisa que é importante ressaltar, esse mapa mostra em laranja as terras indígenas. E quando eu fiz a denúncia em relação, eu nem entrei em detalhes sobre a Raposa Serra do Sol, acabaram levando aquilo para a história de Raposa Serra do Sol. Eu fiz uma denúncia em relação à política indigenista, dizendo que a política indigenista no Brasil era lamentável, para não dizer que era caótica. Eu continuo dizendo isso, porque os nossos índios estão abandonados. E, do ponto de vista estratégico, se nós olharmos esse mapa e percebermos que as terras em laranja estão, na maior parte, junto à fronteira brasileira, nós vamos perceber que, principalmente lá em Roraima, onde tem a direita, muita gente contestou, teve gente dizendo que o índio era capaz de defender o Brasil, porque o índio tenha defendido o Brasil na questão do Pirara. Mentirada, não tem fundamento histórico nenhum isso, e além disso, o índio não está em condições de defender o Brasil, e eu vou dizer agora aqui por quê. Então, só dá para apontar nesse aqui, ó. Aqui é Raposa Serra do Sol, do lado aqui tem a reserva São Marcos, aí tem um pedacinho aqui que não tem nada, estão plantando artificialmente índios nessa área para daqui a pouco argumentar e aparecer um laudo antropológico dizendo que isso aí é terra indígena. Aí vai juntar tudo isso aqui, ó,
Então, a partir daqui é terra Yanomami, ó, que vem até o interior da cabeça do cachorro. Aqui é a cabeça do cachorro. Estão vendo aqui a cabeça do cachorro? Por isso que essa área aqui é conhecida como a cabeça do cachorro. Aqui tem 600 comunidades indígenas na margem do Rio Negro, passando fome. É o único lugar do Brasil que o índio literalmente passa fome, porque não tem peixe. O Alto Rio Negro não tem peixe. Então o índio passa fome. Eu vi, ninguém me contou. Eu fui lá ver comunidade indígena. O índio passa fome. Aqui, nessa pontinha aqui, ó, nessa pontinha aqui de Roraima, teve uma denúncia do senador Mozarildo Cavalcante que o espaço brasileiro, o espaço aéreo brasileiro havia sido violado por aviões venezuelanos, denunciados por brasileiros da FUNAI, da FUNASA e gente que é abnegada, essas sim são abnegadas, algumas freiras que trabalham junto a essas comunidades indígenas. Eu tinha acabado de assumir o Comando Militar da Amazônia e nós fomos lá em Caramandatá e Chitei, são duas comunidades indígenas pequenas, Yanomamis, e chegando lá, fui lá para ver a invasão do espaço aéreo. Fui junto com o brigadeiro, comandante do Comando Aéreo Regional de Manaus, o Comar 7, ele foi pilotando o avião, com o chefe de Estado-Maior dele, pousamos lá, e aí fomos conversar com as freiras que tinham feito a denúncia. Primeiro descobrimos que não era invasão de espaço aéreo, apenas a Venezuela tem um destacamento dela aqui, ó, mais ou menos, e o outro acima aqui da pontinha. Ao invés dos camaradas darem essa volta toda, né, eles passavam por dentro do Brasil. Mais do que natural. Tinha nenhuma intenção de violar espaço aéreo. A intenção era economizar gasolina e tempo. Aí nós acertamos, fizemos um acordo lá, tudo bem. Só que, em Caramandatai, quando nós chegamos e mandamos chamar o Tuxaua veio e nós tentamos falar com o Tuxaua em português. Ele não falava português. Bom, deve falar qualquer dialeto indígena. Aí, ficamos na banana. Aí, vamos arriscar. Como os índios lá de Guiana falam francês, tentamos francês. Nada. Aí tentamos o inglês. Ele era fluente. Fluente em inglês, porque ele já tinha acabado de vir da Guiana. Acabado de chegar da Guiana. Eles tinham migrado em direção ao Brasil e falavam fluentemente inglês. Aí o cara do barzinho lá de Brasília vai falar que esse cara vai defender o Brasil? Não sabe nem que é brasileiro, pô. Não tem a menor ideia que ele não sabe que é brasileiro. Sabe que ele é um índio, passou para o outro lado, do lado de cá falam outra coisa, e nada além disso, pô. Qual é o sentimento de pátria, de terra que esse cara tem? Nenhum. Então isso é ridículo, achar que o índio, porque é índio, vai defender o Brasil. Isso não existe, só defende o Brasil o índio que serviu o exército lá. Tem um monte que serviu o exército. O resto nem sabe disso, nem a menor ideia do que seja defender o país. Isso é uma mentira descarada. Essa entrevista foi uma entrevista que para mim surpreendeu. Ele era o ministro da Justiça interino e fez uma entrevista que veio ao encontro de tudo que eu penso, que nunca foi a posição do Ministério da Justiça, mas pelo menos alguém lá colocou uma posição razoável em relação aos indígenas, acabar com o paternalismo e tutela dos indígenas, né? Fazer com que congelar o desenvolvimento e manter a tutela como proteção ideológica de olhos fechados é não entender que os índios são parte ativa do Brasil moderno e não do Brasil antigo. Manutenção de reserva como espaço economicamente intocável gera dependência, corrupção e exploração predatória. A avaliação é que os próprios índios não aceitam mais viver como se estivessem num jardim zoológico observado por branco. Vou pular esse aqui. Isso foi ontem, primeira página do Globo de ontem. Globo de ontem. Por causa da Rio+20, os índios de Mato Grosso foram lá para o Rio de Janeiro. Então está lá, primeira página do Globo. Índio quer tecnologia. Guerreiro Camaiurá, do Alto Xingu, usa um iPhone para fotografar a área onde será erguida a aldeia Cariocá, na colônia Juliano Moleiro, em Jacarepaguá. Né? Então é ridículo achar que o índio quer continuar a tomar caxiri, né?
E ficar lá no meio da... Isso é ridículo, isso é uma posição idiota, é uma posição completamente contrária aos interesses nacionais. Isso é uma posição comandada por ONGs estrangeiras, por gente que não tem nenhuma ligação com o Brasil. Isso é ridículo. O índio não quer continuar nessa situação. Eu fui inaugurar uma escola que foi patrocinada pelo Projeto Calha Norte, em São Gabriel da Cachoeira. Escola indígena. A diretora índia total. Aí, estava com uma roupa normal, de colar, brinco, não sei o quê. A gente sabe que é índia pelas feições. Aí, fez um discurso, veio o Tuxaua, fez um discurso na língua deles lá, né? Hoje São Gabriel, inclusive, tem 3 idiomas, que são idiomas oficiais em São Gabriel, né? Língua geral, mais uma outra lá, e mais o português. O Tuxaua fez um discurso em língua geral, aí entrou o pajé lá, benzeu a quadra, não sei o que lá. Quando terminou, na hora lá do Guarascoito, eu perguntei para essa diretora: escuta, a senhora se considera aculturada? Ela falou: eu aculturada? Não sou aculturada, não. Não, porque a senhora está com roupa... Perguntei de propósito. A senhora está com roupa como qualquer mulher não índia estaria trajada. O seu discurso foi em português. E eu estou vendo que tudo que acontece aqui não é totalmente indígena. Eu disse: não, eu mantenho as tradições da minha tribo, mantenho a cultura da minha... A tribo hoje não pode falar, é politicamente incorreto. Da minha etnia, né? Mantenho as tradições da minha etnia, a cultura da minha etnia, mas eu quero ter todas as coisas boas da civilização. Eu assisto novela da Globo, falo exatamente isso, eu assisto novela da Globo, eu assisto Jornal Nacional, e não quero a minha filha carregando jamaxi com 30 quilos de aipim dentro da selva. Eu quero que ela faça faculdade. Esse é o pensamento do índio brasileiro, não é um pensamento do idiota lá do que está querendo defender tese na ONU. Isso não existe, isso é mentira. Então, monitorar as fronteiras e reprimir esses ilícitos transfronteiriços, hoje é um assunto prioritário porque afeta a todos nós. Nós sabemos perfeitamente qual é o fluxo desses ilícitos. E eu falo na política indigenista porque hoje os índios estão sendo atraídos pelo ilícito, eles estão virando agentes de tráfico de droga, de extração ilegal de minério, de evacuação de madeira ilegal. E nós sabemos que hoje o fluxo dos ilícitos, da cocaína, que vem daqueles países produtores, passa por dentro da bacia do Negro e do Amazonas e segue para a Europa. As que seguem para os Estados Unidos normalmente vão para o Caribe por esses caminhos aí. E as que vão para dentro do Brasil passam pelas estradas, que aí nessa área já tem estrada, e seguem esses caminhos em direção ao centro-oeste, ao sul e ao sudeste. Eu falei sobre estradas, e aí pontilhada aparece a BR-319. Essa BR-319 está há horas para decidir se vão pavimentar, já falaram em estrada de ferro. Ela é essencial para Manaus ter uma ligação por terra com o resto do Brasil, que hoje não tem. Manaus hoje só se liga com o Brasil pelo rio ou aeronave. Então, em termos de ligação por terra, fundamental. Só que, se ela não for controlada, é o paraíso do ilícito, que vai juntar o fluxo da bacia amazônica com esse fluxo de baixo, que hoje não tem ligação. Se fizer a estrada, está feita a ligação. Aí vai ser uma maravilha. Aí nós vamos ter Cracolândia em cada esquina. Então nós temos que aumentar a repressão contra os crimes transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira, incrementar a capacidade de atuação das Forças Armadas, temos que melhorar a situação de equipamento das Forças Armadas, promover uma cooperação cerrada com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Esses órgãos têm que trabalhar juntos. O tenente do Exército, que está lá o tempo todo no pelotão de fronteira, que leva a mulher nascida em Ipanema para passar 2 anos lá no pelotão de fronteira, que está lá de corpo e alma, ele não sabe nada de droga, nada. Eu chegava nos meus pelotões lá, chamava o tenente, perguntava: vem cá, como é que está o negócio de tráfico de droga aí? Pô, general, está difícil, porque o cara passa, não sei o quê. Aí eu perguntava: você conhece droga? Ele falou: não, senhor, não conheço. Se ele respondesse sim,
já estava com a pulga atrás da orelha. Se eu perguntasse para ele, vem cá, você conhece bem droga? Conheço, sim, senhor. Pode ir embora, pode recolher preso. Ou ele é traficante ou é cheirador, porque não tem explicação. Ele passou 4 anos na academia militar, depois foi para lá comandar um pelotão de fronteira, como é que ele pode conhecer droga? Quem conhece droga é Polícia Federal, Polícia Militar. Se não trabalhar junto, não tem jeito. Tenente não sabe nada de madeira. Eu não sei nada de madeira, isso aqui para mim é madeira. Sei lá se é peroba, se é jacarandá, se é madeira de lei, se não é, se é ilegal, se é legal. Se não tiver o IBAMA junto, operação jogada fora. Não sabe nada. Se o cara mostrar um certificado do Rotary para passar a madeira, ele vai passar, pô. O tenente não sabe nada, pô. Não conhece nada, pô. Né? Qualquer papel para ele é papel. Né? Se não for o cara do IBAMA, o técnico, é besteira, jogar dinheiro fora. Então, nós temos que transformar e reequipar as Forças Armadas. Hoje, nós confiamos, graças a Deus, nós temos o melhor combatente de selva do mundo, formado no Centro de Instrução de Guerra na Selva, que é conhecida como a Casa do Guerreiro de Selva. Já formamos 5.000 oficiais e sargentos. E os cabos e soldados? Não passam no Centro de Instrução de Guerra na Selva. O Centro de Instrução de Guerra na Selva é para oficiais e sargentos. E os cabos e soldados? São eles que fazem a diferença. São eles que ensinaram. Tudo que a gente ensina no curso de Guerra na Selva foi aprendido com os cabos e soldados. Por quê? Tem dúvida que esses caras são de origem indígena? Tem alguma dúvida que esses caras são índios? Só olhar para a carinha deles aí, é tudo índio. E esses caras são capazes de defender o Brasil. E são barra pesada dentro da selva. Sabem tudo de selva. Tudo. Esses são barra pesada. Mas esses passaram no serviço militar. Então, esses têm consciência de Brasil, têm noção de brasilidade. Não passou nisso, não sabe não. Tá? Esses caras fazem a diferença, sem dúvida. Né? Aí, ó. Qual é o gringo? Nem é o gringo. Qual de nós aqui deixa uma onça dar uma fungada dessa no cangote? Eu não deixo. Né? Eu não deixo. Né? O cara só deixa isso aí porque ele nasceu aí. Para ele, onça é um gatinho, né, de estimação. Né? Então, está lá, onças lambendo o cangote dele. Né? Isso aí uma das estrofes do hino do combatente de selva, e que é muito sábio, né? A selva não pertence ao mais forte, mas ao sóbrio, habilidoso e resistente. Isso já está provado com o que aconteceu no Vietnã. E não tenham dúvida que se acontecer qualquer coisa na selva, isso aí vai vigorar de novo. Então nós precisamos reestruturar esse poder militar, cumprir as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, que hoje coloca a Amazônia como prioridade 1, e principalmente, aqui tem uma última frase aqui que é muito importante. Nessa Estratégia Nacional de Defesa, é reafirmada a ideia de quem cuida da Amazônia brasileira a serviço da humanidade de si mesmo é o Brasil. Então, se a Amazônia tem que servir à humanidade, nós é que vamos decidir isso. Não é a humanidade que tem que decidir que a Amazônia é patrimônio dela, não. Nós vamos trabalhar também pelo bem da humanidade. Isso é um ponto fundamental, a ênfase na tecnologia. Nós estamos em vias de instalar um sistema de monitoramento de fronteira que é caro, das 3 forças do Ministério da Defesa, para monitorar um pouco melhor as fronteiras da Amazônia. Não vai ser 100% monitorado, mas pode melhorar muito. E chegar a esse ponto aí, ó, chegar a esse ponto, ter uma concentração de meios do Exército, da Marinha, da Força Aérea, da Polícia Federal, que permita monitorar a fronteira brasileira. E senão nós vamos ter muitos problemas. A nossa segurança pública não tem condições de melhorar se não houver um monitoramento correto das nossas fronteiras. Tem outros problemas de segurança pública seríssimos, que não atacam do jeito que deveriam atacar porque não querem, mas este é um problema fundamental que eu conheço perfeitamente pelo fato de ter sido comandante militar da Amazônia e viver o que é a permeabilidade dessa fronteira imensa. Conclusão, a Amazônia brasileira, a Ásia Oriental e o Oriente Médio são hoje as 3 mais importantes regiões geoestratégicas do mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, é só pesquisar todos os trabalhos que têm acontecido nos centros de estudos estratégicos do mundo para verificar que isso aí hoje é um pensamento mundial.
a ponto dos Estados Unidos deslocarem a sua prioridade estratégica da Europa e até do Oriente Médio para a área da China, Japão, Índia. Vamos incluir a Índia aí nessa Ásia Oriental, forçar um pouquinho a barra, mas é uma constatação internacional. Desenvolver e defender a Amazônia brasileira são estratégias inadiáveis, que devem ser assumidas pela sociedade brasileira. É preciso que os nossos representantes no Congresso Nacional entendam a Amazônia não como um curral eleitoral, não como um local que compensa trabalhar porque vai dar voto, mas como o grande reservatório de reservas naturais do Brasil para o futuro. E hoje, um grande local de passagem de tudo aquilo que a gente não quer que aconteça nos nossos grandes centros. Vai precisar para isso presença do Estado, que é o grande problema da Amazônia, um poder militar compatível, proteção do meio ambiente, proteção consciente, equilibrada, né, buscando ser realista, não prejudicando o desenvolvimento e mantendo aquilo que é necessário. Solução para a situação fundiária e jurídica da Amazônia. Isso é um problema sério na Amazônia. Tabatinga, que é um lugar que tem milhões de complicações, porque é na fronteira da Colômbia, que tem Farc lá dentro, que é um país totalmente atacado por tudo que existe de ruim, e do lado de cá o Brasil, e também numa área complicada, e, no entanto, o juiz aparecia lá de 6 em 6 meses, mandava um juiz de Manaus para lá de 6 em 6 meses. Projetos sustentáveis de energia e desenvolvimento e uma parceria com os vizinhos. Isso é fundamental, porque sem a parceria com os vizinhos, a gente trabalha do lado de cá e do outro lado eles facilitam a coisa. Em síntese, é isso aí. É preciso tomar vergonha na cara em relação à Amazônia, né? Se resume nisso aí. O resto todo é fácil. Se tiver vergonha na cara, as coisas vão acontecer. Isso aí é uma frase que tem em todos os quartéis da Amazônia. E recentemente eu rebati no Twitter aquela Soninha Francine de São Paulo, ela colocou no Twitter que era muito difícil monitorar as fronteiras da Amazônia, não sei o quê, e eu aí reproduzi essa frase no Twitter e mandei para ela. Disse: olha, se você acha que é difícil, lembre-se disso. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil foi o dos nossos antepassados, que nos entregaram uma área desse tamanho, preservada, completamente livre de estrangeiros, com um fenômeno de todo mundo falar o mesmo idioma, claro, com suas particularidades lá, alguns dialetos indígenas, mas se chegar em Tabatinga, vai falar português, se chegar no Amapá, vai falar português, é uma coisa fantástica. E fica essa mensagem de otimismo, porque eu acredito muito no Brasil, acredito muito no futuro da Amazônia, porque eu acho que nós vamos tomar vergonha na cara. Então, Brasil acima de tudo, tudo pela Amazônia. Selva!